Você já teve a sensação de entrar numa exposição que está todo mundo falando e até achar legal, mas não entender exatamente por que aquela exposição é tão importante assim? Eu tive essa sensação na exposição Mulheres Radicais, que está acontecendo na Pinacoteca de São Paulo desde agosto e que fica até novembro em cartaz. É uma exposição de 120 mulheres que foi feita para o Hammer Museum em Los Angeles. E aí eu comecei a ler e ouvir falar sobre a exposição. E quando você entra na Pinacoteca, você percebe que aquela exposição é super barulhenta e tem muita informação. E muitos dos trabalhos, eles são mais registros do que propriamente um resultado de um trabalho. E muitos deles também parecem ser um pouco caseiros. Os vídeos parecem não ter uma qualidade muito boa. E aí eu fiquei pensando isso, o que exatamente faz daquela exposição tão importante? Bom, a exposição ela é uma pesquisa de uma venezuelana que chama Cecília Fajardo Rio e de uma argentina, Andréa Junta. Elas duas procuraram na América Latina todas as mulheres que entre os anos 1960 e meados dos anos 80 produziram obras naquela época que fossem manifestações. E elas saíram viajando pela América Latina inteira. E aí é muito legal entender que essas mulheres, elas estavam fazendo obras e performances com o que elas tinham à mão. Então era mesmo assim, dentro de casa, com a câmera que elas tinham, por isso que às vezes os vídeos parecem ser meio caseiros, eles não são muito profissionais. Elas faziam com o ferro de passar, com linha de costura que elas tinham em casa, com os móveis que elas tinham por lá. Então, elas faziam isso porque, na verdade, elas estavam fazendo uma manifestação, elas estavam se expressando. E contra o quê? Contra as ditaduras que estavam acontecendo na América Latina inteira, que estava aqui no Brasil, a ditadura militar, e também em outros vários países, como na Argentina, na Venezuela, na Guatemala, no Chile. E essas mulheres, elas viram fazer essas obras com que elas tinham à mão dentro das suas próprias casas, elas perceberam, elas viram nisso que era uma maneira delas se manifestarem. É muito legal também entender que elas estavam fazendo ao mesmo tempo as coisas. Então, assim, uma artista que estava em São Paulo, uma artista que estivesse no Rio, ou outra que estivesse em Santiago, elas estavam produzindo ao mesmo tempo obras que reclamassem por liberdade, mas sem que umas não soubessem das outras. Então, elas estavam falando desde política, mas elas também estavam falando sobre os padrões de beleza, sobre se expressar sexualmente, sobre o erotismo, sobre o seu próprio corpo, a aceitação. Então, elas estavam falando sobre vários tipos de liberdade de expressão ao mesmo tempo em toda a América Latina. Essa exposição Mulheres Radicais também é radical porque mostra que essas mulheres que estão ali representadas e que produziram esses trabalhos na época, elas usaram linguagens, elas criaram linguagens para se expressar. E essas linguagens eram ou a videoarte, ou a performance, ou o enxergar o próprio corpo como um suporte para a sua própria arte. Isso tudo é importante porque relativiza a história da arte. Se a gente lê os livros de história, que são tradicionais, e percebe que eles constroem uma linha do tempo, de repente, esse tipo de exposição, eles começam a questionar que não são só os homens e aqueles nomes super icônicos que devem escrever a história da arte. Mas tem outros nomes, e mulheres, e negros, e africanos, que também, não só também produziram, mas eles têm a mesma importância na história da arte como tiveram essas pessoas que a gente lê nos livros de história. Isso aconteceu também com a exposição da Hilma Klint, que é essa artista sueca, que ganhou uma individual na Pinacoteca, cuja exposição começa a questionar que a arte abstrata, ela não foi só escrita pelos grandes nomes que a gente já conhece, mas a Hilma Klint, no final do século XIX, já era uma pessoa que estava à frente do seu tempo. Então a Pinacoteca tem sido uma instituição importante para começar a abrir nossas cabeças e colocar essas sementinhas
de que a história não é uma história formal e ela não é escrita só sobre um ângulo, mas ela tem diversas ramificações. E é para aí que a gente tem que olhar. Então vão na exposição da Pinacoteca, vale muito a pena, e semana que vem tem mais vídeos e eu conto mais sobre didáticas da arte contemporânea. Tchau, tchau!